Olá, tudo bem? E quando os pais são separados e têm posturas bem diferentes com relação à criação dos filhos, como fazer? O ideal seria, né, que os pais falassem a mesma língua, né? Mas, se não é possível, às vezes a vida real nem sempre é como a gente gostaria que fosse, então não é possível, pais e mães têm abordagens diferentes, a criança vai, ela vai aprender a separar. A criança, ela é muito inteligente, ela é muito esperta, ela tem condições de separar quais são as regras do pai, quais são as regras da mãe. Então, ela vai entender isso, ela vai saber separar, mas ela vai usar isso. É claro, ela vai tentar usar isso para conseguir o que ela quer, né? Então, ela pode chegar para a mãe e falar assim, olha, mas por que eu não posso fazer isso? Lá no meu pai eu posso fazer. Mas se você se mantiver firme, fala, não, mas essas são as nossas regras aqui em casa. Seu pai tem as regras dele lá e nós temos as nossas regras aqui. Se você se mantiver firme, com o tempo ele vai ver que isso não adianta e ele vai se adaptar muito bem às regras do pai e às regras da mãe. O que deve ser evitado é ceder, né? Se a criança fala assim, ah, mas por que eu não posso ver filme até tarde? Lá na casa do meu pai eu posso. Aí você fala assim, tá bom, então vê, mas esse seu pai é um moleque mesmo, não sei o quê, né? Você cede e ainda fala mal do pai, critica o pai na frente da criança. Isso deve ser evitado. Porque aí pronto, aí ele vai chegar na sua casa usando o pai para conseguir o que quer, e vai chegar na casa do pai usando você para conseguir o que quer. E ele vai ficar perdido mesmo, sem ter limites, sem ter regras. Se você se mantiver firme, né? Se você sempre lembrar a criança, olha, as nossas regras são essas, as regras do seu pai são essas, você vai se comportar de acordo com as regras na casa do papai e da mamãe. Ele vai entender. E assim, não é porque existem, a casa da avó tem as regras, né? A escola tem as regras, a casa do coleguinha tem as próprias regras. Ele vai aprendendo a se comportar de acordo com as regras do lugar. Por exemplo, né, se na sua casa a criança pode pôr o pé no sofá e na casa da avó não é permitido pôr o pé no sofá, né? Você conversa com a criança, olha, aqui em casa pode pôr o pé no sofá, mas nós vamos passar um final de semana na casa da vovó e lá não é permitido pôr o pé no sofá. Ela vai entender. As crianças são perfeitamente capazes de entender esse tipo de coisa. E não tem, né? Se não é uma regra desrespeitosa com a criança, ela vai aprender a se comportar de acordo com as regras, tá bom? Até o próximo.